Oi, gente! Podcast Agro 2 no ar. Eu, Janaína Norato, vou estar aqui na sua companhia. Notou que esse espaço tá vazio? Pois é, ele faz falta. Pedro Maia tá curtindo férias na Disney. Beijo, meu companheiro. Logo, logo você tá aqui. Estamos com saudade de você. E eu já, sem mais delongas, hoje o papo é soja. Tá começando o plantio aí? Você já plantou? Como é que tá, assim, a sua lavoura? Ou você que é agrônomo, tá tentando entender esse El Ninho, esse tempo aí meio esquisito? Pois é. Hoje o assunto é possível veranico na soja, como que vai ficar o clima no Brasil e como que o produtor pode, através de orientações da Embrapa, agir da melhor forma possível e diminuir os danos aí na sua lavoura. Eu já vou apresentar ele. Gabaritadíssimo, vai ter que ter quase uma redação aqui para falar dele. Olha, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em agronomia e doutor em biologia vegetal e fisiologia vegetal. Ele tem experiência na área de produção vegetal, principalmente nos campos de estresses abióticos em plantas, que é o que a gente vai falar aqui, seca, entre outras coisas, recuperação de áreas degradadas e conservação e uso dos solos. Hoje, atualmente, ele é pesquisador da Embrapa Soja, gabaritado para falar demais, Leonardo José Mota Campos. Seja bem-vindo ao podcast Agro 2, é uma honra ter você aqui. Obrigado, Janaína. Estou aqui disponível para tentar aí minimizar essa esperança que o pessoal está tendo, né, de uma seca prolongada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a resposta das plantas, falar um pouquinho sobre o estresse de falta de água, de seca, né, que praticamente em nossa região ele está sempre aliado à questão de alta temperatura também. Então, falar um pouquinho sobre isso, ver algumas dúvidas, falar sobre o programa da Embrapa que a gente tem e fico disponível para depois também, se alguém tiver alguma dúvida, responder também. Você que entendeu aí, ele já falou, se você tiver alguma dúvida, já deixa a sua dúvida aqui que a gente vai passar para ele. Já clica no gostei, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, tá? Ativa o sininho, tem sempre podcast novo para você e a gente já começa o bate-papo, Leonardo, querendo entender. Ano de El Ninho, várias expectativas. Nos bastidores aqui até comentei com você que a gente recebeu um meteorologista do IMET, né? Que disse que, inclusive, tem possibilidade de veranico para o Centro-Oeste, que é o maior produtor de grãos do país. Como que você percebe isso no quesito planta soja? Como que a soja pode receber isso esse ano, essa safra? Então, a gente fica um pouco apreensivo, mas nós nunca sabemos aí exatamente, com toda certeza, qual que seria a intensidade dessa seca que pode acontecer, né? Se vai ser um veranico, se esse veranico vai ser extenso ou se ele vai ser mais curto, né? Então, para isso, a gente sempre coloca que o produtor deve se preparar antes de entrar para plantar a sua soja, né? O que eu estou falando? Nós vamos falar aqui depois, mais para frente, sobre algumas práticas que são já preconizadas pela pesquisa e incentivadas, que aumentam o conteúdo de água no solo, promovem o crescimento da raiz das plantas, né? Escolha de cultivares, plantar na época certa, de acordo com o zoneamento de risco climático, zoneamento agrícola de risco climático. Então, são essas coisas que acabam por minimizar esse impacto da seca sobre a produção de soja, que a gente espera que seja o mínimo possível, né? Essa interferência negativa. Inclusive, a gente fez matéria, a gente tem um portal de notícias, o Agro 2, inclusive eu fiz uma matéria ontem sobre o El Ninho, justamente sobre isso, porque ele está afetando desde o início do plantio, né, da soja. Então, pega muito esse gancho que você falou, o produtor ele precisa se preparar antes do plantio. Como que ele teve que fazer isso e quem não fez ou, de certa forma, não fez direito, tem salvação ainda? Tem assim. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que essa seca ela vai gerar para a planta, né? A planta precisa da água para fazer a fotossíntese, para se manter túrgida, para manter as suas folhas mais resfriadas, né? Para fazer a fotossíntese. Então ela transpira para dissipar esse calor que chega sobre as folhas, né? Então ela precisa dissipar esse calor e ela faz isso transpirando. Se não tem água no solo, né,
a transpiração que ocorre pelos estômatos, né? O pessoal vai lembrar aquele que seria os poros ali na folha, por onde ocorrem as trocas de gás. Se isso não ocorre, a folha tende a ficar um pouco mais quente e o processo de fotossíntese, que é a base da produtividade, ele começa a ser comprometido, né? E dependendo da intensidade, pode chegar num ponto onde há um colapso daquele processo, ou seja, onde a fotossíntese acaba. E aí a planta pode acabar por perder as suas folhas e acabar morrendo mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Qual que é a base para você enfrentar essa seca? É você tentar fazer com que a base da sua produção, que seria, por exemplo, o seu solo, é fazer com que ele armazene a maior quantidade de água possível para a planta, fazer com que a água da chuva consiga infiltrar nesse seu solo, né, de forma mais rápida, que não ocorra escoamento superficial, que vai ocasionar erosão, né? Então, essas técnicas, elas vão acabar minimizando o problema da seca, né? Uma boa cobertura, aquela palhada que fica sobre o solo. Do plantio direto ali. Plantio direto, isso é imprescindível, né? Nós temos experimentos lá em Palmas, no Tocantins, em Gurupi também, que mostram que aquela palha sobre a superfície, ela é fundamental para garantir um mínimo de uma produtividade boa ali para o produtor, né? Então, assim, se você já não tem isso formado, o que você pode fazer hoje em dia tem alguns produtos biológicos, né, alguns micro-organismos que o pessoal utiliza para estimular o crescimento da raiz, né? Por exemplo, o azospirilo, ele promove o crescimento da raiz. E aí, com isso, a planta consegue atingir níveis mais profundos no solo e consegue alcançar essa umidade. Então, ela minimiza esse impacto da seca, né? Tem alguns... Eu já testei uma vez também um protetor solar de planta, que foi bem interessante, né? Por quê? O que acontece? E está no mercado esse protetor solar? Tem o protetor no mercado, né? Mas a função do protetor é não deixar essa energia, essa alta energia que chega sobre a folha, né? Não deixar fazer com que a planta não transpire de forma tão intensa para precisar resfriar suas folhas, e com isso ela consegue economizar um pouquinho de água. Veja bem, a planta precisa transpirar, né? Só que a gente não quer que ela transpire de forma excessiva, e por isso a gente utiliza esses protetores solares. Então, algumas dessas tecnologias já estão disponíveis aí para o produtor, e eles podem utilizar essas tecnologias para tentar minimizar, quem sabe, tomara que não, mas uma possível seca ou um veranico mais intenso. E quando você fala nesses produtos, eu creio que não são produtos baratos, né? É melhor prevenir do que ter que usar esses produtos de última hora, não é? Olha, não são produtos caros, mas tudo tem um custo, né? Então, assim, para o produtor, né, o interessante seria que ele fizesse essa base, o plantio direto, pensando em filtração de água, uma boa calagem para fazer com que a raiz consiga expressar todo o seu crescimento, né? Se ele não tem isso, esses outros produtos eles vão remediar também, né? E seria melhor se você tivesse todas essas técnicas atuando de forma conjunta, né? Mas é claro que esses produtos eles protegem, mas também acabam gerando um custo adicional para o produtor, né? Onera um pouco, claro, né? No caso do plantio direto, você sabe dizer quanto, não sei, uma média aí de porcentagem de plantio direto que os produtores fazem, assim, um total de produtores, quantos % já atuam? Olha, hoje praticamente todos os produtores estão fazendo esse plantio direto. Isso aí é nítido e eles observam isso no campo, né? Dá para você observar, se você fizer um plantio na palha e fizer um plantio com o solo exposto, você colocando um do lado do outro, já dá para ver a planta crescendo de forma mais acelerada, vigorosa, né? nessa palhada, né? Onde você tem uma superfície protegida e aí você tem água disponível para a planta crescer e se desenvolver. Então, acho que
Eu não conheço mais algum produtor que não tenha plantio direto. O que pode acontecer é, durante a entre-safra, o produtor perder aquela cobertura que ele faz, né? Pela quantidade de calor, dos processos biológicos, essa palha da superfície, ela acaba sendo degradada e pode ser que ela se degrade, né? Pode ser que a quantidade de palha formada não tenha sido suficiente. Então, são várias coisas que podem acontecer para que essa palha não seja suficiente para que ocorra um plantio direto ali naquela região ou naquela área que o produtor está trabalhando. Legal. Hein, Leonardo, e você tem reparado aí como especialista da soja no Brasil, tem aumentado a área de irrigação, a gente sabe disso, ano a ano aumenta justamente por conta dessas falhas no clima, né, que a gente chama de falhas porque não é o que você precisa realmente ali no campo e por isso chega a faltar água, então o produtor ele institui esses sistemas de irrigação, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos produtores do Brasil, né? Você tem uma porcentagem de quanto por cento do Brasil planta soja em sequeiro? Em sequeiro? Olha, deve ser acima de 90% ainda. Nossa. Não sei, eu não vou saber te falar, mas creio que isso. Pelo menos nas regiões que eu passei, tem bastante soja irrigada também, mas hoje em dia, né, a gente tem que trabalhar nessa possibilidade do plantio da soja sem irrigação, porque o custo da irrigação é maior e você também tem equipamento, gasto de energia, gasto de água. Então, assim, a irrigação é uma excelente opção, né? Normalmente você garante uma boa produtividade. Eu digo normalmente porque pode acontecer outros fatores também que vão fazer com que a sua produtividade seja menor, né? Por exemplo, umas doenças, pragas, etc. Mas normalmente você oferece para a planta a base da produtividade, que é a quantidade de água que ela precisa para se desenvolver, né? Mas hoje em dia os projetos de irrigação e os sistemas de irrigação estão ficando cada vez mais modernos, né? Então gastando menos água, menos energia. Então a possibilidade de ampliação de áreas irrigadas ela é grande também. E dentro dessa parte de sequeiro, o produtor precisa fazer o dever de casa, né? O que você tem reparado aí? A gente estava até comentando nos bastidores, a gente está num país continental. Sim. Enquanto, sob efeito do El Niño, lá no sul chove demais, seca extrema no noroeste do Brasil, ali na região amazônica, no norte também tem uma seca. O que se espera para a região norte, sul? Nós comentamos até do Mato Piba, né? Como que o produtor pode esperar isso aí? Como que as plantas dele devem agir? Bom, eu espero que seja um mínimo de intensidade se ocorrer alguma seca. O que está se desenhando agora é um ninho, né? E então, assim, seria seca no norte, chuva no sul, né? A gente espera que essa intensidade, se vier a ocorrer uma seca, que ela seja a menor possível. E nós também temos sempre preparado os produtores, os técnicos que nós conversamos, para que você consiga já ter o seu, é como a gente fala, né? Quando você prepara o seu barco para a tempestade. Se navegar só em mar tranquilo, beleza, ótimo. Mas se por acaso enfrentar alguma tempestade, você já vai estar preparado, né? Que é o que você quis dizer, é fazer o dever de casa, né? Porque tem coisa que a gente não controla, que é o clima, né? Exato. Então, a gente cada vez controla menos, né? Então, é isso, não tem muito segredo. É fazer o preparo do solo, utilizar as tecnologias que tem hoje para você melhorar, que a gente fala do perfil do solo, né? Tudo que você puder fazer em termos químicos, físicos e biológicos para aumentar o crescimento da raiz é bem-vindo, para aumentar a infiltração de água no solo, para proteger esse solo de uma evaporação de água excessiva, né? Você tem hoje alguns cultivares também que podem ser mais resistentes tolerantes à seca, né? Então tem essas possibilidades. Hoje, com a edição gênica, né, o CRISPR,
o pessoal já está fazendo algumas alterações aí no metabolismo das plantas, visando essa maior resistência da planta a esses ambientes adversos, né? Principalmente aí de seca. Claro, seca e alta temperatura. Aqui no nosso país, eu acho que a gente pode falar isso. E centro-norte do Brasil tá difícil. A gente tava até comentando aqui que Goiás, gente, tá cada dia mais quente. Mas vamos lá, você já deu várias orientações, mas às vezes, produtor, vocês citaram no começo que vai falar sobre um programa da Embrapa que ajuda o produtor a passar por essa seca e também por essa possível seca diminuindo esses danos, que é o programa TES. Queria que você falasse sobre esse programa, as características dele, como que o produtor pode buscar ajuda. Então, nós temos uma já publicação onde nós tentamos reunir todas as técnicas que a gente tem utilizado hoje para conseguir enfrentar a seca de forma mais... onde você não tenha a menor perda possível de produtividade. Então, a gente tem um conjunto de ações, por exemplo, o zoneamento de risco climático, né? O zoneamento agrícola de risco climático, você plantando na hora certa. Tem o que a gente estava falando sobre o manejo do solo, né? O manejo do solo em termos de melhorando os fatores químicos, físicos e utilizando os bioinsumos também. Nós trabalhamos aí com uma seleção de cultivares ou visando cultivares que sejam mais resistentes, né, através da fenotipagem, que é você caracterizar os materiais, escolher aqueles que se saem melhor nesses ambientes de seca, na edição gênica, onde você pode alterar o metabolismo da planta ou algum comportamento da planta para você minimizar a perda de água. Que mais? A gente tem ações também de transferência de tecnologia e capacitação de técnicos. Tem alguns estudos socioeconômicos também para observar as perdas e como é que a população sente essa questão da seca, né? Então, nós trabalhamos hoje na questão de capacitação, instalamos muitas que a gente chama de URT, que seriam unidades de referência tecnológica. Seriam fazendas ou parte de fazenda, onde nós instalamos essas tecnologias e o pessoal pode ter um acesso, visitar essas fazendas, esses pontos onde essas tecnologias são implantadas, né? Às vezes você já tem uma capacitação junto com o desenvolvimento dessas unidades de referência tecnológica, né? Por exemplo, um agrônomo que seja responsável por uma fazenda, então ele implanta essas tecnologias e observa a resposta dessas tecnologias às adversidades, né? Isso tudo é repassado e a gente sempre está atualizando e tentando fazer um banco de dados, né, e modelos para que a gente consiga minimizar todo esse impacto negativo na produtividade da soja. E dentro desse programa TES, gente, a gente fez uma matéria no agro2.com.br. Você entra lá, tem a lupa de pesquisa, digita seca versus soja, que a gente trouxe lá o programa TES, as principais estratégias. E lá dentro você clica, tem um link que te direciona para essa publicação, onde você pode ler. São muitas páginas, né? Tem algumas e cada um pode se aprofundar do jeito que quiser, né? Então, à medida que você vai lendo e tendo acesso a essas tecnologias, às vezes tem tecnologias que se encaixam mais em determinada fazenda do que em outras. E aí o produtor pode ir se aprofundando também. Eu me esqueci de falar mais uma dessas tecnologias, que seria a utilização dos bioinsumos, né, os micro-organismos benéficos, e também, hoje em dia, eles estão utilizando muitos produtos fisiológicos, que acabam alterando a fisiologia da planta, pensando em um benefício frente à seca. E dentre essas cultivares também que o produtor quiser procurar, a Embrapa está disponível, onde ele pode procurar para ver essas cultivares? Tem algumas cultivares que a gente tem trabalhado, algumas cultivares que a gente precisa ainda testar, porque são relativamente novas para nós, mas entrando em contato com a Embrapa, a gente pode direcionar, sim. E esse programa TES, quando o produtor lê lá, sendo ele pequeno, médio ou grande, ele vai conseguir orientações básicas para ele agir nesses momentos de estresse hídrico.
Sim, ele vai ver que existem técnicas que, inclusive, ele já pode estar usando, né, que são técnicas que vão minimizar esse impacto negativo da seca, né? Então, são técnicas que são simples, tem que ser simples, o produtor precisa utilizar e utilizar amplamente utilizar, né? Então, não pode ser muito complicada. E essas técnicas, eu tenho certeza que pode não evitar a seca, mas pelo menos um mínimo de impacto que essa seca vai dar na produtividade dele, né? Isso aí vai ser alcançado, né? Vai ser minimizado esse efeito negativo. E para a gente atender também os produtores do sul que estão nos vendo, nos ouvindo aí, tá chovendo demais, eu sei, na sua região, o que fazer? Tem o que fazer? Pois é, na questão de a quantidade de água alta, né? Eu tive uma experiência na Bahia e no Tocantins, onde a gente enfrentou muita chuva, o pessoal, determinadas fazendas não conseguiram colher direito, né? Mas também é uma situação muito ruim, porque essa baixa luminosidade prejudica a fotossíntese, que a gente já falou que é aquele processo base da produtividade, e acaba também prejudicando o desenvolvimento da planta. Pode beneficiar algumas doenças também, aumenta a umidade, né? Dependendo da quantidade de água no solo, você já pode ter problemas ocasionados por alagamento, né? As plantas começarem a amarelar, a raiz começa a respirar cada vez menos e aí começa a ter um efeito como se fosse de morte celular mesmo, né? A planta começa a amarelar como se estivesse morrendo, né? Isso tudo acaba prejudicando a produtividade, né? Mas, se não me engano, acho que no sul eles devem começar a plantar por agora, né? Então, assim, talvez tenha que esperar um momento mais propício para começar o plantio. E para começar esse plantio, por exemplo, a gente viu que tem orientações para o produtor agir na seca. Na chuva é um pouco mais difícil, né? Porque quando chove muito, como é que se faz para poder minimizar os efeitos? Na verdade, o pessoal faz drenagem, mas tudo claro, custo a mais e quando você faz essas obras de drenagem, né, o custo é bem maior também. Então, nesse ponto, eu acho que não tem muito para onde correr, né? E é mais, acho que principalmente a questão da drenagem, né? Eu já vi o pessoal plantando em camalhões, onde você aumenta como se fizesse um ajuntamento ali de terra e semeava por cima desses camalhões, mas solo alagado, mesmo com esses camalhões, pelo que eu vi, não garante uma boa produtividade, né? E a gente citando agora o Matopiba, o que você tem visto, assim? O Matopiba tem tido altas produtividades de soja, tem se mostrado, assim, um dos grandes produtores do país, né? E é uma região que ali engloba 4 estados, mas é uma região que também pode passar por muito problema hídrico, né? Sim, sim. Então, lá no Matopiba, nós temos uma condição muito particular, que além dessa questão de estar propenso à seca, nós temos uma alta temperatura. Então, quando você tem essa combinação de alta temperatura e seca, ocorre o que a gente já falou também, que a planta precisa transpirar para manter a temperatura das folhas mais baixa, mas ela não consegue transpirar porque não tem água no solo. Então, o efeito desses dois fatores em conjunto, ele é bem pior do que, por exemplo, só uma seca e com temperaturas mais amenas ou alta temperatura, mas com uma boa umidade no solo, né? Então, isso aí é mais complicado. Então, esses produtores do Matopiba, eles devem prestar mais atenção na questão do preparo do solo e do preparo da sua área para poder enfrentar essas possíveis tempestades, né, que a gente que os agricultores podem encontrar aí pelo caminho. E aí eu vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Falei do Matopiba, né? Tem o Cealba também. E aí, Nordeste? Então, ali inverte, né? Então, o Cealba já seria um outro plantio ali, né? Seria um plantio, se não me engano, eles começam em maio, né? Então,
As regiões que são descritas como CEALBA seriam regiões onde você tem uma quantidade de chuvas que são suficientes para o desenvolvimento da cultura da soja. Nessas regiões, né, eu não conheço, mas é possível também fazer todas essas técnicas e utilizar essas técnicas, porque essas técnicas, além de prevenção à seca, elas também garantem boas produtividades, né? Porque você nunca vai ter, como você falou, o controle total do tempo. Então, com essas técnicas em conjunto, nós conseguimos minimizar esses impactos negativos, né? Então, mesmo que ocorra um veranico pequeno, que a gente nem perceba que ocorreu um estresse para a planta, às vezes a planta nem chega a ter as suas folhas murchas, né? Mas ela sentiu um certo estresse e isso poderia dar um problema na produtividade. Com essas técnicas, esse problema ou essa perda de produtividade sempre vai ser minimizada. E no Centro-Oeste, aqui já puxando a sardinha para o nosso lado para ir partindo para o final, queria que você falasse, diante de um plantio que nós estamos vivendo aí, muitos produtores já estão bem na frente do plantio, né? Mas tem gente ainda que vai plantar, tem regiões que plantam um pouco mais tarde. Sim. A gente conhece aqui região de Goiás, região norte, planta um pouco mais tarde, né? Exato. Qual o conselho para esses produtores enquanto planta? Tem que observar como é que é? Isso. A gente tem o zoneamento, o ZARC, né? Uhum. Zoneamento Agrícola de Risco Climático. A Embrapa tem um app que se chama Plantio Certo. Então, eles podem baixar isso aí. Uma das coisas principais é a gente respeitar esse zoneamento, porque ele é feito em cima de estudos de modelos, né? Então, quando você faz o aconselhamento para o produtor de plantar de tal data até tal data, é porque nessa data existe uma probabilidade de sucesso, né? Existe uma probabilidade de que o plantio dele dê certo, de que essa produtividade seja muito grande, né? Então, já garante o começo e é como se a base da sua produtividade já vai sendo garantida. Existem várias outras coisas que você tem que fazer para conseguir uma boa produtividade, mas a base já é a respeitar a época certa de plantio, né? Então, essas regiões, acho que seria interessante o produtor dar uma olhada nesse calendário, respeitar esse calendário e seguir aquilo que a gente vem falando sempre. Esse a gente diz que é um mantra do Matopiba, que eu acho que pode ser para o Brasil todo também. Plantio direto, cobertura, matéria orgânica no solo, tudo isso que você consiga fazer com que tenha maior infiltração de água no solo, maior retenção de água no solo para a planta, maior crescimento da raiz, cobertura do solo, né, para proteger esse solo de uma desidratação. Esse é o nosso mantra que a gente tem repetido aí várias vezes para vários produtores que costumam ter esse problema. Aplicativo, você viu aí, Plantio Certo, na loja do seu celular, seja ele Android ou iOS, você vai conseguir encontrar dentro do aplicativo, tem um mapa, tem o que mais pro produtor lá? Exato, ele vai colocar a cidade que ele se encontra, a região, a fazenda, aí ele vai ver, né, o tipo qual que seria o cultivar que ele vai plantar, se é cultivar de ciclo curto, médio, tardio, o tipo de solo que ele vai ter. E de acordo com essas características, o programa já vai te direcionar, mostrando as datas que seriam as datas aconselháveis para que ocorra um plantio onde você vai ter sucesso com uma boa produtividade. Bacana. E o produtor, além do Plantio Certo, que quiser procurar Embrapa aqui em Goiás, como é que ele faz? Então, nós temos aqui em Goiânia o núcleo da soja. Nós ficamos dentro da Embrapa Arroz e Feijão, né, fazemos os trabalhos de soja por lá. Nós somos vinculados à Embrapa Soja do Paraná, Embrapa Soja de Londrina, né? Então, se quiserem procurar a gente, podem procurar a Embrapa aqui de Goiânia. A gente vai estar sempre disponível para ajudar aí o produtor e os técnicos que tenham alguma dúvida, queiram discutir alguma coisa. E, claro, estamos abertos também. A gente estava falando aqui, nós adoramos problemas também, né? Então, que levem essas coisas para a gente pensar em conjunto, né, e conseguir sempre uma solução para esses problemas.
Bacana, olha, e você que quer ficar por dentro, digitou lá no Google Embrapa Soja, já sai, tem publicação demais sobre o assunto. Se você quiser entrar no site geral da Embrapa, embrapa.br, tá aí na tua tela, ou @Embrapa, ou @Embrapa Soja, tá aí na tela também, que tem todas as publicações, todas as novidades saem por lá, né? Isso aí. Todas as publicações têm acesso livre, né? Você pode entrar e baixar todas essas publicações, são dados públicos. E tem novidade boa, gente, ó, sempre o Agro2 está atualizando lá no nosso site, agro2.com.br, está atualizando sobre isso, inclusive fungicida à base de óleos essenciais, não sei se você chegou a ver isso. Já vi alguma Para coisa. soja, né? Então tem sempre atualização, você quer ficar por dentro sobre esse assunto, Leonardo, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter você aqui falando sobre soja. É muito bom falar sobre o que a gente trabalha e a gente fica disponível para qualquer dúvida, se quiser entrar em contato, né? A gente está sempre ali na Embrapa, e que todos tenham uma boa safra, né? E safra com muita produtividade e pouca seca. Ou nenhuma seca, né? Ou nenhuma, se possível, não é o que a gente espera. Esse podcast aqui foi para você, agricultor de soja, que tá aí, às vezes, precisando de uma luz, né? Trazer essas orientações para você agir. Você que já planta muito certo, porque o produtor ele sabe fazer o dever de casa, né, Leonardo? Sim. Desde sempre, produtor brasileiro fazendo o dever de casa certinho, mas não custa nada a gente vir aqui dar esse serviço para você, porque tem possibilidade de veranico por conta dos efeitos do El Niño. Gostou? Clica no joinha, compartilha, manda para aquele agricultor seu que às vezes não está sabendo disso ainda, manda para aquele colega seu agrônomo também, para ele ficar por dentro, estudar mais sobre o assunto, se especializar nessa área, talvez até se tornar agrônomo especialista em soja, né? Seria ótimo. Tá precisando, né? O mercado tá aberto, né? Tá aberto, nós temos uma área muito grande de soja e, claro, precisamos de pessoas capacitadas. É isso, e a Embrapa tá sempre contratando gente aí, ó. Já deu teu o serviço de trabalho para você. E se você gostou, pelo amor de Deus, manda para alguém ou clica no joinha aí, ativa o sininho. Tem 2 episódios de podcast toda semana para você, de variados assuntos. Nós também estamos diariamente no nosso portal de notícias. Estou lá escrevendo agro2.com.br sobre tudo que rola no agronegócio, política, economia, segurança, tudo que você pensar. Tecnologia, pesquisa da Embrapa, a gente noticia tudo que a Embrapa faz. É isso, espero que você tenha gostado. E na próxima, quem sabe, o nosso amigo Pedro Maia tá de volta. Muito obrigada pela sua participação. Nos segue lá nas redes sociais, @portalagro2 e me segue também, @Janaína Norato. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.